E aí, galera? Eu sou Janaína Guerra. E eu sou Camila Sodré. E esse é o Pode Sustentar, o podcast que fala de sustentabilidade e meio ambiente de um jeito leve e acessível, através das nossas experiências como pessoas no mundo e especialistas na área. E o tema de hoje vai ser órgãos ambientais e fiscalização, com foco na fiscalização. Não pode começar a falar de fiscalização sem falar de licenciamento ambiental e sem falar de legislação, porque essa vai ser a base para a fiscalização, né? A gente tem muitas leis ambientais no Brasil e a gente percebe que a falta de prática dessas leis, né, o fato de muita gente não colocar em prática, mesmo sabendo que há, é porque não está sendo fiscalizado da maneira adequada. E a gente percebe também um déficit no corpo de fiscalização. E em todo o âmbito, tanto nacional, quanto estadual, quanto municipal. E a gente quer trazer um pouquinho, né, essa discussão aqui. Eu tenho uma experiência assim, mais prática nessa área, porque eu trabalhei aí nos últimos meses no consórcio aqui da região de Vitória da Conquista, e a gente auxiliava os municípios, as secretarias de meio ambiente dos municípios, junto ao INEMA e junto à SEMA, que é a Secretaria Estadual, num programa que a gente chama de GAC, Gestão Ambiental Compartilhada. Então, eu tive aí algumas experiências relacionadas à fiscalização, e a ideia de hoje é conseguir compartilhar um pouco sobre tudo isso com vocês. Maravilha! Eu adoro a ideia do consórcio, sabia? Porque eu acho que, inclusive, é uma ferramenta de gestão que consegue dar essa territorializada, que é o dividir para conseguir chegar mais perto, né? É uma Bem de ferramenta Islã, do Estado. o dividir para conquistar. Beijo, Islã. Exatamente. Beijo! Uma ferramenta do Estado que divide ali em zonas, né, territoriais, a Bahia, e aí disponibiliza profissionais de áreas diversas, né? Tem medicina veterinária também, e inclusive uma ótima ferramenta de fiscalização para estar mais perto até do que os próprios municípios estão exercendo enquanto a isso, né? Porque Sim. a gente vai falar sobre isso, mas o município ali, toda a cidade, pela Secretaria de Meio Ambiente, também pode ser um órgão de fiscalização ambiental. E fiscalização é uma ação de controle, né, que é exercida exclusivamente ali pelo poder público. E aí tem essas esferas de municipal, estadual e federal. E aí por isso que a gente precisa falar de legislação e de licenciamento ambiental, para conseguir trazer essa relação e para a gente, enquanto pessoas que vivem normais aí, à beira dos crimes ambientais, né? A todo momento, agir, né, sobre isso. Como é? Qual é o órgão que procura? Por que é importante procurar? Bem, a gente pode perceber que é isso, a legislação ela vai ditar o que é certo e o que é errado, né? A gente vai ter o licenciamento para abrir as portas para que os empreendimentos, para que as atividades potencialmente poluidoras, né, e que impactam o meio ambiente, elas possam seguir a legislação, elas possam demonstrar para o município que elas estão seguindo essa legislação, que elas estão seguindo essas condicionantes. E a gente vai ter, por fim, a fiscalização. Não tem como haver uma fiscalização sem haver uma legislação que está estabelecendo o que é certo e o que é errado, porque na fiscalização a gente vai comparar o que deveria estar acontecendo com o que de fato acontece. E é bem interessante a gente parar para pensar as competências, né, de cada âmbito ambiental nesses níveis que Jana já comentou, né, estadual, federal e municipal, porque assim a gente vê que a âmbito pode dizer que se algo acontece dentro do âmbito do município, dentro da localização do município, né? Ele está dentro do município mesmo, a gente procura a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, normal Secretaria Municipal haja um corpo técnico
que faça a fiscalização. E que esse corpo, inclusive, de preferência, ele seja separado daquele que faz o licenciamento. E, inclusive, é interessante que ele seja um profissional concursado, porque a gente sabe que em municípios, principalmente municípios menores, a gente tem uma pressão política muito grande. E as pautas ambientais são muito sensíveis nesses lugares, porque o pessoal não entende ou não quer entender a importância de se fazer essa gestão municipal de meio ambiente. Então, o pessoal quer fazer licença em troca de favor, quer que, poxa, mas você é meu amigo, né? Me concede essa licença aqui para o meu empreendimento ir para frente. E, assim, a gente precisa muito fazer uma educação ambiental com essas pessoas, uma sensibilização, e se impor mesmo enquanto órgão, né, fiscalizador e licenciador, para fazer com que os empreendimentos, os empreendedores, as pessoas respeitem o órgão e entendam que ele está ali no bem comum. E não, os eco-chatos, sabe? Lá vem aquele povo de meio ambiente de novo. Verdade. Tem uma forma que eu utilizo sempre nos momentos de sensibilização e em palestras para trazer essa importância da legislação ambiental, que é falar assim como tem uma lei que diz que não pode matar, que não pode roubar, tem uma lei que diz que os recursos eles devem ser preservados e utilizados com eficiência, né, da melhor forma possível e com limites também. Então, eu acredito que a questão é que a legislação ambiental deveria ser levada em consideração, assim como toda e qualquer outra legislação de qualquer aspecto que a gente vive, né? Verdade. E aí, essa questão da influência política e da própria falta de educação ambiental da população mesmo, de entender a seriedade desse aspecto, é muito por conta dessa questão de não estarmos olhando para esse setor como algo que afeta diretamente a nossa vida, né? Hoje, até no Stories que eu gravei, eu falei sobre isso, que a fiscalização é importante não só para que a gente mantenha ali a preservação dos recursos, mas para que não aconteça, por exemplo, o que está acontecendo agora em Maceió, não é? Que é o fato de as pessoas estarem sendo diretamente afetadas, saindo de casa, porque houve uma sequência de erros, né? E um deles, com certeza, é essa questão da fiscalização ambiental. Então, Mila falou aí sobre o licenciamento. O que é o licenciamento? É basicamente uma autorização relacionada aos aspectos ambientais para te dizer, de acordo com as atividades que a sua empresa, que a sua extração, né? Que o que você faz, executa, o que ela precisa reduzir de impacto ambiental e qual a lei que ela precisa cumprir. E aí, depois, né, essa licença, ela é fiscalizada para saber se você está fazendo isso realmente ou não. Então, nesse percurso aí, onde é que se perde a fiscalização, né? É justamente nessa questão da falta, não está me vindo a palavra na mente agora, mas é a falta de neutralidade ali da pessoa que está envolvida no processo de fiscalização, entendeu? Para que ela não seja uma influência política e deixe passar essa Imparcialidade. questão... Imparcialidade. Deixe passar essa questão de que é a lei que deve ser cumprida, né? O órgão fiscalizador ele existe para que a lei seja cumprida. Então, aqui na Bahia, por exemplo, a gente tem o INEMA. Quando Mila falou aí que compete a questão do município fiscalizar no território ali dos limites do município, né? Quando a gente tem uma situação, por exemplo, que ultrapassa o limite do município, a gente já parte para o órgão fiscalizador estadual, que é o INEMA. E quando já ultrapassa os limites do estado, a gente já tem aí o IBAMA, né? Que é o órgão fiscalizador nacional, que acho que é até mais comum das pessoas ouvirem falar, né? É verdade. Acredito que é isso. Como o IBAMA ele é um só no Brasil inteiro, então todo mundo do Brasil sabe a existência dele. E ele normalmente trata daqueles impactos, daquelas questões mais graves, né? Porque a gente também tem isso, a questão de territorialidade, mas também a questão de gravidade da situação. Então, por exemplo, quando a gente tem dentro dos municípios, é isso, a gente sempre vai ter que falar de licenciamento quando a gente for falar de fiscalização,
Mas quando a gente está, mesmo o município, ele licenciando, ele sendo o nível máximo de licenciamento, ali no nível 3, mesmo assim, vai haver certos graus de potencial, né, de empreendimentos com potencial polidor muito alto, em que ele já não vai licenciar, vai ser o INEMA, mesmo sendo um empreendimento dentro do município. E aí a gente tem também a questão hídrica, né, que a questão hídrica, ela perpassa muitos Tudo locais isso, né? diferentes. Então, por exemplo, quando é questão de outorga, o município não vai fazer outorga, é sempre o INEMA ou o órgão superior. Então, é importante também a gente parar para poder pensar essa questão que você falou da imparcialidade, de que é isso, o agente de fiscalização, inclusive, ele é um agente que as pessoas têm que entender que não é algo pessoal, que é aquilo que a gente falou, que nos municípios menores tem dificuldade de entender isso. É a pessoa exercendo uma função técnica, inclusive, porque não é subjetiva, é algo técnico. E a dica, né, que eu gostaria de trazer aqui para as pessoas em geral, que querem fiscalizar alguma coisa, que está vendo alguma coisa de errado acontecer, né, uma queimada, alguém que está, sei lá, fazendo qualquer tipo de crime ambiental, que procure pelo menos a Secretaria de Meio Ambiente do município. Em muitos municípios, ela está ligada à Secretaria de Agricultura. Mas, por exemplo, lá nessa secretaria, o pessoal com certeza vai conseguir ou deveria, né, te direcionar ou para o INEMA, ou para o IBAMA, ou para algum outro órgão ambiental que esteja relacionado a resolver esse problema. Então, mesmo que a pessoa, né, eu não tenho contato nenhum com isso. Tem o Google, né, que dá para pesquisar, mas eu acho interessante a gente se aproximar dos órgãos, né, dos órgãos gestores, do poder público do nosso município. É algo que eu só despertei para isso muito recentemente, mas eu percebo o poder que isso tem. E interessante disso que você falou é justamente para a gente trazer essa questão de que, apesar de ter um órgão fiscalizador, é responsabilidade nossa também não se omitir ao crime que está sendo cometido, sim, não é? Então, tem diversos crimes ambientais comuns. Eu acho interessante até que a gente coloque no post ali na segunda página sobre os crimes que a gente visualiza no nosso dia a dia, como o descarte inadequado do esgoto doméstico, certo? Nossa, sim. Como as queimadas, por exemplo, né? Queimada, inclusive, de resíduos, né? Em terrenos, que sempre é um problema gravíssimo. Então, tudo isso pode ser denunciado e qualquer pessoa pode fazer essa denúncia na Secretaria de Meio Ambiente aí do município, ou a depender da região, até no próprio INEMA, né? Tem, inclusive, a ouvidoria ali, o contato direto para a questão de denúncias, né? Muitas vezes também, essa questão de denúncia, ela pode ser feita ao próprio Ministério Público, porque o Ministério Público cobra dos municípios também essa atuação. Então, por exemplo, está acontecendo uma extração de minério ilegal aqui, está prejudicando a comunidade, está tendo levantamento de poeira e várias questões. Aí já aconteceu isso, já peguei casos assim, em que o Ministério Público recebeu uma denúncia anônima, e aí o Ministério Público notifica o município para que o município haja em questão disso. E aí a Secretaria de Meio Ambiente tem que agir. E aí, se a Secretaria de Meio Ambiente não tiver corpo técnico para agir, não tiver, né, essa competência para agir, ou não quiser agir sozinho, ele tem como chamar o INEMA para agir junto. Então, é extremamente importante a gente procurar os órgãos para causar essa pressão, para que a prefeitura saiba, né, que tem gente prestando atenção e que isso não vai sair impune. E algo que eu queria trazer sobre essa questão do citar alguns crimes assim que são mais comuns, eu acho que um que é extremamente comum e as pessoas simplesmente não sabem é a de perfuração de poço. Velho, muita gente perfura poço sem saber que tem que fazer outorga, que você tem que pedir autorização para perfurar o poço. E eu queria trazer aqui esse alerta para as pessoas de que o corpo hídrico ele é o mesmo. E a gente precisa dar ao órgão ambiental esses dados, né? Por que o órgão está fiscalizando esse uso de água? Porque o corpo hídrico, né, o lençol freático, ele tem uma certa vazão que ele pode atender a população. É uma forma de controle também, né? Exatamente. A fiscalização é uma ferramenta de controle disso tudo. Se o pessoal fura poço adoidado, né, sem o órgão ambiental saber, e usa água indiscriminadamente, vai acabar faltando
e aí depois todo mundo reclama que está faltando, mas na verdade não querem atuar e se responsabilizar pela origem do problema. Então, você que tem um poço artesiano e você não está com ele regularizado ainda, procure INEMA, que você precisa regularizar. Exatamente. Sobre essa questão que você falou de fiscais, né, habilitados, já entra um pouco na questão do que a gente quer trazer em relação à influência política disso tudo, né? Além de ter o peso dessa questão de troca de favores, da questão também relacionada ao desenvolvimento. Então, muitas vezes se deixam passar crimes ambientais, né? Se deixam passar o descumprimento da legislação com essa justificativa de desenvolvimento, né? E a gente sabe o quanto que muitas empresas estão ligadas a questões políticas também, principalmente grandes empresas no nosso país, e o quanto que isso fica cada vez mais difícil de ser fiscalizado e investigado, porque o proprietário, sócio de uma empresa, é amigo de alguém da política que consegue deixar, né? Que isso não chegue ao ponto de realmente haver a fiscalização para que impeça o crime, né? E para prevenir, principalmente, a escassez total desse recurso, como é o caso dos recursos hídricos, né? Uma situação muito pior que aconteça, como é o caso novamente do que está acontecendo em Maceió agora, como aconteceu em diversos crimes ambientais das mineradoras aqui no país, certo? E aí, outra questão é sobre a importância que os governos, né, dão para os órgãos ambientais. Porque para ter fiscalização, precisa que o órgão esteja estruturado com equipamentos para isso, esteja estruturado com corpo técnico para isso. Então, se a gente tem um governo que não apoia, que não quer realmente que a gente saiba onde está havendo desmatamento, onde está havendo perfuração de poços, né? Onde está havendo descarte de efluentes inadequados de grandes empresas, isso tudo se torna muito pior. E foi o que aconteceu nos últimos anos, né? Os órgãos fiscalizadores, com muita demanda, de fato não conseguiam atender, porque às vezes uma cidade tinha um técnico, uma cidade muito grande, né? Porque muitos anos sem fazer concurso, muitas pessoas foram exoneradas dos cargos sem quaisquer justificativas também por conta de questões políticas. E isso é preciso ser levado muito em consideração, porque a nossa legislação ela é densa, ela é antiga, ela é referência para outros países, apesar de tudo, mas ela não é executada justamente por conta dessa irresponsabilidade do poder público de não priorizar a estruturação dos órgãos ambientais, né? E isso é uma ferramenta de segurança, inclusive, para a própria população. Não tem como a gente continuar nessa ideia de que não somos afetados diretamente por isso tudo. Então, é super importante que sempre quando a gente for pensar em fiscalização ambiental, pensar também na responsabilidade do governo sobre estruturar esses órgãos para que tenham suporte para fazer a fiscalização adequada, né? Sim, inclusive, por exemplo, de ter o corpo técnico muito limitado, é algo que ocorre muito. Às vezes, o meio ambiente ele não tem nenhuma secretaria específica de meio ambiente, ele está ligado à agricultura, está ligado ao desenvolvimento econômico, está ligado... Tem município que eu já vi meio ambiente ligado à educação. E aí o município só tem educação ambiental, não tem nenhuma outra tipo de prática, nem de direcionamento. Então, a gente vê que realmente a gente precisa dar mais importância para a pauta ambiental, até porque ela influencia diretamente as outras pautas, como você já citou, a pauta da saúde, a pauta da segurança. Então, assim, investir em meio ambiente é economizar na saúde. Então, com certeza. É algo que as pessoas têm que levar mais em consideração. E trazendo também questão de dados, né, em relação, por exemplo, ao INEMA, a gente tem um estado que é quase um país, né? A Bahia é imensa. E aí é muito difícil o órgão ambiental ele conseguir atender a todos os municípios de uma maneira ágil e de uma maneira eficaz. Então, até
os municípios eles precisam cumprir o seu poder de fiscalização e de licenciador, né, e do licenciamento, porque para desafogar o INEMA, né, a gente tem muito município fugindo da sua responsabilidade, mesmo, de estar ali fiscalizando, de estar ali autuando, porque eles querem que o INEMA vá no município fazer. Mas o INEMA ele tem um orçamento reduzido, ele tem um corpo técnico reduzido, ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a execução e a implementação da Lei Complementar 140, né, de 2011, que fala sobre essa questão dessa divisão de competência do Estado com os municípios, nesse sentido, ela tem que ser aplicada pelo município, para que o município ajude, né, como poder público, que eles se ajudem entre si. Então, muitas vezes o município, é porque a gente vai ter que contratar muito corpo técnico, porque o INEMA, por exemplo, tem geólogo, tem engenheiro de minas, tem engenheiro ambiental, tem um corpo técnico multidisciplinar, que é o ideal, mas se o município não puder ter, tenha pelo menos um profissional, dê capacitação para esse profissional, que é algo também que a SEMA, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ela disponibiliza para as secretarias municipais de meio ambiente uma plataforma, inclusive até público e aberto, se o pessoal tiver interesse, né, ao formar. Ele tem diversos cursos gratuitos de licenciamento, de fiscalização, de vários outros cursos. Então, é importante ter um corpo técnico qualificado e proporcionar para esse corpo técnico qualificação e manter uma comunicação com os outros órgãos. Eu acho que é uma das melhores coisas que tem. A Secretaria de Meio Ambiente do município, ela tem um bom relacionamento com o INEMA, ela tem um bom relacionamento com as secretarias dos municípios vizinhos, porque, por exemplo, a minha Secretaria de Meio Ambiente não tem um engenheiro de minas e eu estou precisando muito fazer uma fiscalização, né, de uma mineradora, de alguma situação que aconteceu. Pega ali emprestado, faz a fiscalização conjunta, né, porque a gente sabe que o impacto que ocorre em um lugar, ele reverbera em vários outros. Então, é de interesse coletivo que essas parcerias sejam feitas. Sim. Essa questão que você falou aí da fuga dos municípios sobre essa responsabilidade é complicada, até porque quando o município não se estrutura ali no poder executivo para ter uma representação do meio ambiente, ele está inclusive irregular. Ele precisa ter, porque o Conselho Nacional de Meio Ambiente traz essa obrigatoriedade, né? De que ali na representação do Poder Executivo tenha essa questão do meio ambiente também. E outra coisa que eu queria falar, que é sobre... Eu sou muito ciumenta com os profissionais da área ambiental, né? Então, eu acho que, assim, tem que ter engenheiro ambiental, sim, respondendo por algumas questões. E a gente tem exemplos de quanto, assim, faz diferença você ter um profissional que sabe gerir toda essa questão ambiental e que é técnico também, né, em uma secretaria, em um poder público, que é o exemplo de Salvador, por exemplo, quando André Fraga foi secretário ali por 2 gestões, que é o exemplo de Oliveira dos Brejinhos também, com o nosso colega Carlos Hernani, Borão, para os mais íntimos. Que também trouxe esse desenvolvimento para a cidade em diversos aspectos relacionados à parte ambiental, inclusive de fiscalização também, por conta de ter um profissional habilitado na área. Então, mais uma vez, a questão política é influenciada diretamente, porque se você coloca qualquer pessoa lá por indicação de um cargo, sua secretaria não vai conseguir exercer esse papel de fiscalização, esse papel de gestão, de licenciamento, né? Vai ser aquela bagunça que a gente normalmente encontra aí nos lugares que a gente vai, né? E aí prejudica totalmente o cenário ali ambiental daquela cidade, né? E se algo acontecer, o município vai estar descoberto, porque ele tem a obrigação, igual você está falando, por lei de fazer. Então, por exemplo, em um município que está acontecendo algum crime ambiental ali, que a população já sinalizou à secretaria algumas vezes sobre e nada foi feito, quando chega ao Ministério Público, o Ministério chega no município, ele responsabiliza o município. É claro que o empreendimento é responsável, mas o município passa a ter uma responsabilidade compartilhada porque ele permitiu que aquilo acontecesse e ele não fez nada.
Então, é extremamente importante que os municípios, que o poder público dos municípios entendam a sua responsabilidade de fiscalização e de gestão ambiental, né? Eles são gestores, eles estão ali para poder fazer essa gestão. E não é só, isso, a questão ambiental não é só a parte bonita, bonitinha, engraçadinha, né? Quando o bicho pega, quando a situação acontece, como aconteceu aí um desmoronamento de terra de um parque eólico entre Urandi e Licínio de Almeida, recentemente, eu digo isso, trago isso porque foi um caso público mesmo, foi um impacto, foi uma atividade que impactou os dois municípios ao mesmo tempo. Né? Então, se a gestão ambiental dos municípios ela está dormindo, ela não está acontecendo, o impacto ele é muito maior do que se a gente tem um órgão bem estruturado e secretarias que são atuantes e que vão agir de maneira mais acelerada ali para poder, de alguma forma, mitigar aquilo. Habilidade compartilhada. Vou puxar o gancho aqui já para a gente trazer para o encerramento, porque é responsabilidade do poder público, da fiscalização, em todas essas esferas que a gente trouxe. É responsabilidade da iniciativa privada também cumprir a legislação exata e é responsabilidade nossa, né, de todas as pessoas que estão inseridas nesse meio, quando estiver diante de algo relacionado a crime ambiental, fazer a denúncia, procurar o órgão adequado para que haja essa fiscalização e para que a gente tenha uma mitigação dos impactos, uma preservação da vida humana, uma proteção dos recursos naturais e consiga ter o mínimo, né, de equilíbrio que a gente espera nesse planeta maravilhoso que a gente vive. Não é fácil, né? Sim, exatamente. Eu acho que é isso. A gente conseguiu discorrer aqui bastante sobre fiscalização. É aquilo que a gente sempre conversa, né? É impossível falar tudo que se tem para falar sobre qualquer assunto. Então, a nossa ideia realmente é trazer um pouco algumas reflexões para vocês e convidar vocês a refletirem junto com a gente, a conversarem com a gente, a estarem presentes no nosso Instagram também, que é o @podesustentar. A gente sempre deixa uma perguntinha lá, junto com a foto do episódio. Então, terminando aqui, vocês já vão lá para poder deixar a contribuição de vocês. E a gente agradece a companhia de vocês e é isso. Show! Então, vamos finalizar aqui trazendo para vocês o despertar da responsabilidade de serem fiscais também nos locais onde estão inseridos, de participarem conosco dessa discussão e agradecer porque tem tanta gente apoiando, né? Tanta gente dizendo que tá legal, que tá gostando. Nos próximos episódios aí a gente vai trazer mais novidades. Ano que vem a gente vai propor a questão de convidados também, para ter mais discussões aqui. E é isso. Beijo! Beijo!